Olá pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, cofundador da Fincat, e trazemos hoje mais um episódio da nossa série Bate-Papo com Fintechs. Para você que ainda não viu nenhum dos nossos episódios, eles estão disponíveis tanto no nosso canal no YouTube, quanto também nas plataformas de podcast. E a gente sempre traz algum convidado especialista nesse meio de fintechs, tecnologia. Hoje a gente vai ter um papo bem bacana sobre o real digital. E a ideia é, em torno de 20, 30 minutinhos, vocês conhecerem um pouco mais do especialista e quem tiver interesse, claro, depois continuar esse bate-papo com eles. Recentemente, a gente trouxe até aqui no canal o Vasco para falar um pouquinho da Yuno, e hoje a gente traz mais um convidado também da Yuno. Estamos tendo uma proximidade muito bacana com eles, e dessa vez eu estou aqui com o Nathan. Primeiramente, queria te desejar boas-vindas, agradecer a participação e pedir que você se apresentasse, Nathan. Muito bom, muito obrigado, Vitor. É prazer estar falando aqui com você e com a audiência do podcast. Vou dar uma intro rápida minha. E basicamente, hoje eu sou General Manager da Yuno, mas tenho um histórico bastante em pagamentos, né? Então, praticamente toda a minha vida estive dentro dessa área, né? Me juntei há, acho que um mês agora, já parece que faz mais, um mês na Yuno, e eu vim liderar toda a operação do Brasil, né? Do player que hoje é latino-americano, mais global. Eu acho que já tiveram uma intro rápida, mas só falando rapidamente o que a Yuno faz. A Yuno é um orquestrador de pagamentos. Basicamente, a gente provê a infraestrutura de pagamentos para enterprises, né, aquelas empresas que possuem muitos pagamentos e querem otimizar, mas é muito difícil de gerenciar. Elas acabam integrando, né, com um player que tem conhecimento e tecnologia para orquestrar esses pagamentos, quer dizer, conectar com os players corretos em diversos países, ter múltiplos provedores, né? E a Yuno faz isso com foco muito grande na América Latina, mas se tornando global nesse momento. Não sei se eu faço uma intro minha total agora, ou se você tem uma perguntinha sobre isso. Vou puxando mais alguns pontos. Primeiramente, obrigado pela breve apresentação, né? Ainda falando da Yuno, acho que vale o pessoal de casa conhecer, né? Entrar no site de vocês, e também vou deixar no card aqui em cima o vídeo que o Vasco também comentou. Mas justamente ainda falando um pouquinho de você, Nathan, queria que você falasse como é que foi esse um mês que passou muito rápido, mas como que você está sentindo a experiência da Yuno aqui no Brasil, para onde você acha que as coisas estão caminhando, até daqui a pouquinho a gente entrar justamente na questão do real digital. É muito bom. Esse mês tem sido bastante intenso, acho muito interessante. Eu gosto de dizer que eu sou um geek de pagamentos, um payments geek, a gente brincava, né? Então, conheço muito bem esse mercado, né? E trabalhei um tempo fora, né? Estava por 5 anos fora e retornei ao mercado brasileiro. E muito interessante ver que o mercado brasileiro ele vem de uma alta concentração. Quando você pensa alguns anos atrás em pagamentos, você tem uma alta concentração de cartão de crédito, poucos adquirentes, né, que são aí quem tem a licença para operar com pagamentos em cartão. E você hoje tem bastante competitividade nesse mercado e um pouco mais de fragmentação, né? Então você tem a entrada do Pix, uma iniciativa também do Banco Central. Você também tem entrada de outros players, né? Você tem players como uma Nubank, criando um método de pagamento próprio chamado NuPay. Você tem o original junto lá com o PicPay criando, né? Então você tem hoje, para o estabelecimento comercial, para o e-commerce, muitas formas de receber, e isso gera complexidade. Para o usuário final, é uma maravilha, né? Que isso gera competitividade, gera custos mais baixos, dá opções novas para quem antes não tinha um cartão de crédito e não podia comprar pela internet, né? Mas para o estabelecimento comercial, para o e-commerce, é algo complexo, né? Você tem que ter novas integrações, você tem que gerenciar isso bem. E isso cria um cenário ideal para um orquestrador. Então, o timing no Brasil, na tua pergunta, acho que para a Yuno, ele é muito bom. A gente entende que o problema que a gente está resolvendo realmente é um problema que os grandes enterprises brasileiras têm
e aquelas que também querem sair do mercado, querem expandir para a América Latina ainda mais, né? Então, aí você está indo para um mercado, você desconhece o pagamento, você tem novos fornecedores, você não vai conseguir entrar, né? E o mercado é um mercado interessante porque isso só tende a aumentar. E aí eu já faço um pouco dessa conexão, né? Você teve o Pix introduzido por regulamentação, o Banco Central realmente tendo essa visão, e é muito legal porque eu venho de mercados internacionais, o Pix ele é um exemplo, né, de infraestrutura de pagamentos instantâneos, né? No mercado como um todo, a adoção é absurda e realmente ele resolve vários problemas reais, né? Então realmente ele é bom para a população. Mas você vem também de uma um segundo tópico que eu acho que o Banco Central está tentando empurrar e implementar e que tem um benefício muito interessante, que é o que a gente chama de Open Banking, né? Reapelidado pelo Banco Central de Open Finance, que é você compartilhar os dados do monopólio do banco aí com terceiros, com consentimento do usuário, mas isso também entra em pagamentos, possibilita você fazer o que a gente chama de iniciação de pagamentos, e vai abrir uma esfera de possibilidades. Você tem um real digital, que é a moeda digital, e que também tem um dos focos, facilitar o processo de transação, né? Sendo mais barato, mais rápido, né? E mais seguro, né? Então, acho que o momento é bom. A fragmentação que eu falei, ela continua acontecendo do ponto de vista positivo aqui, tá? De competitividade, onde a gente consegue, de novo, trazer essa infraestrutura e ser essa última integração para o e-commerce em pagamentos que ele vai precisar fazer. Muito bom, acho legal você trazer esse papel do Banco Central, que se a gente for ver até outro dia, ninguém imaginava que ele ia abraçar tão forte essa questão das tecnologias. Então você colocou o Pix, Open Finance, e agora está muito no radar, não só de quem trabalha com finanças, mas está começando a aparecer para os brasileiros o tal do real digital. E eu queria que você explicasse para o pessoal que ainda não conhece qual que é o intuito, qual que é o funcionamento, e do ponto de vista da Iuno, como que vocês vão ver essa aplicação do real digital? Muito bom. Acho que o real digital ainda ele está numa fase bastante inicial, né? A visão do Banco Central é um cronograma bastante extenso, e ele prevê, sem atrasos, né? E eventualmente atrase, lançar para acesso da população em geral a primeira fase no final de 2024. Né? Então, o que a gente vê hoje é realmente o início do piloto para testes do real digital, e realmente é uma mudança revolucionária, né, sendo implementada pelo Banco Central. Para quem não sabe, então, o real digital ele é basicamente a moeda digital, né, que vem introduzida pelo Banco Central, e basicamente ele meio que cai dentro dessa classificação global que a gente chama de CBDC, Central Bank Digital Currency. Basicamente é o Banco Central como regulador se apossando, né, utilizando uma tecnologia de blockchain para emitir a moeda digital, que basicamente ela não é uma representação ou tem como garantia o real. Ela emite o real físico, né? Ela emite o real virtual mesmo. Né? Então, ela passa a controlar dentro da mesma política monetária do Banco Central, emitir uma moeda digital. E essa moeda digital tem vários fins, né? Ela vai diminuir a emissão de papel moeda, porque agora você não precisa ficar imprimindo dinheiro, você pode também emitir o digital, né? Você vai facilitar no processo, acho que é muito importante citar, eu acabei esquecendo, é a tokenização, né? Então, no final, você pode, através desse processo, tokenizar também ativos financeiros, então você vai poder ter interoperabilidade entre os agentes aí do sistema financeiro, e tokenizando, eventualmente, ativos de investimento, contratos de crédito, e podendo negociar, né, isso fora do ecossistema fechadinho ali do banco. Então, você tem interoperabilidade, você tem a capacidade de usar para fins de transação, não só doméstico como internacional, e tem uma série de usos, Vitor, que a gente nem sabe ainda, né? Assim, essa é a grande verdade. Eu acho que
grande objetivo do Banco Central é realmente empurrar uma inovação tecnológica e não do ponto de vista de seguir o que está sendo feito fora, porque tem pouquíssima gente, é de um pioneirismo que a gente fica admirado, né? Ao mesmo tempo, as aplicabilidades são muitas. Então, o piloto agora do Real Digital, dentro do que eles chamam do Leaf Challenge, que é um programa aí de inovação do Banco Central, eles estão tentando validar a blockchain escolhida, né? Eventualmente para entender se uma transação de um ativo do governo entre dois bancos, se isso pode ser feito com segurança e privacidade, né? Então, uma primeira tentativa e um piloto, mas já é o início, né? Então, não fica só no blá blá blá, já estão realmente iniciando o processo de testes, à medida que isso avançar, deve ir entrando, então, como que gera aplicabilidade, hoje ainda do ponto de vista muito focado entre instituições financeiras e entre o Banco Central e as instituições financeiras. Muito interessante ver essa relação, né, da tecnologia e do comportamento do consumidor, porque se a gente for olhar aquele comecinho do Pix, um monte de gente estava com o pé atrás, falando, não vai dar em nada, é só uma forma deles tributarem. E hoje a gente vê que praticamente todo mundo não consegue mais viver sem o Pix, o próprio Banco Central está enterrando o DOC, TED, e com o Real Digital a gente está vendo esse mesmo raciocínio, né? Um monte de gente falando, é muito abstrato, é muito vago. Você acha que também é importante o Banco Central trazer um pouquinho desse lado mais educação financeira para o pessoal entender efetivamente como usufruir o Real Digital, seja do lado do consumidor, seja, por exemplo, um e-commerce? Eu acho que à medida que o Real Digital ficar mais palpável, vai exigir um esforço muito grande do ecossistema e é empurrado pelo regulador de educação, né? Acho que as pessoas têm muito pé atrás. Criptomoedas, em geral, é importante diferenciar, né? O Real Digital não é uma criptomoeda, é uma moeda digital. A criptomoeda ela tem um padrão de descentralização, né? O que é muito interessante, porque você não tem uma autoridade monetária que controla. Esse caso, sim, é o Banco Central. Então, tem o pró e o contra, né? Para quem é visionário da descentralização, não gosta do Banco Central. Mas para a população geral, o Banco Central bancando, né, assim, sendo realmente um ponto de segurança, né? Está dentro do sistema financeiro brasileiro. Então, isso é muito importante. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Muita gente me pergunta a diferença também do Pix, né? E do Real Digital. Qual que é a diferença? Eu já estou aqui fazendo uma transferência digital. E, na verdade, o Pix, ele é um grande... Ele ele tem um laço na moeda física, digamos assim, né? Você pode ir lá e retirar aquele valor da tua conta bancária. O Real Digital, ele é realmente puramente digital. Ele é um token mesmo, né? Então, você vai ter uma carteira enquanto você consegue armazenar os seus reais, e você vai poder pagar com aquilo. Essa carteira pode ser uma conta bancária, pode não ser uma conta bancária, né? E isso é muito interessante, porque você permite que o sistema financeiro, obviamente regulado, né, são instituições financeiras ou instituições de pagamento, tenham acesso a criar uma wallet, onde você consiga guardar o teu dinheiro e ter alguma forma ali de rendimento sem estar dentro daquele sistema. Então, ele tem essa questão de você alcançar novas pessoas para o sistema financeiro que não são bancarizadas, mas que eventualmente precisam ter algum acesso à tecnologia. Então, em geral, eu entendo que o Banco Central ele vai precisar num processo junto com o sistema financeiro, e principalmente as instituições que têm interesse em angariar clientes, vão trabalhar nesse processo educativo. Mas aí, você precisa ter uma vantagem, né? Assim como o Pix, você passava, antes você pagava para fazer uma transferência, a transferência não era liquidada imediatamente, né? Então, você tem a vantagem de ser 24/7, você não paga nada, o recipiente recebe, né, imediatamente, você consegue pagar com esse dinheiro que está na tua conta também em e-commerce, você lê um QR Code numa loja física, né? Então, você tem uma série de vantagens iminentes que geram adoção, não só educação. O mesmo tem que acontecer com o Real Digital, que também traz uma diminuição de custo absurda, tanto para entre pessoas quanto para estabelecimentos comerciais, mas isso tem que ficar muito evidente, né? Uma das coisas que eu estou bastante curioso, e tem muito a ver com a Iuno, Vitor, é essa questão internacional,
né? Então, como que você movimenta dinheiro de forma internacional, minimizando custos de FX, tempo, que hoje é muito tempo perdido para você mandar dinheiro para fora, o custo é muito alto, né? Como que você consegue... existe essa promessa que o real digital vai transformar o processo de internacionalização da moeda de forma muito simples, com conversão muito simples, possibilitando que brasileiros paguem fora. Então, de novo, não existe a forma exata, mas existe a promessa. Então, isso para mim também gera adesão de uma parte da população, obviamente, né? E de negócios também. Então, eu vejo que será necessário, sim, tá? Processo educativo. Mais do que o Pix Sim. ainda, eu acho. Com certeza, né? Porque é ainda mais disruptivo, né? Então, tudo que é disruptivo é isso que você falou, o pessoal ficou um pouco o pé atrás. E ainda um pouco nessa linha do pessoal entender, saber como funciona, olhando especificamente os e-commerces, né? Se a gente olhar começo das lojas virtuais, o pessoal ia lá, gerava o boletim, ia no banco, pagava, porque tinha um pouco de medo de fazer uma transação online. Aí as pessoas foram usando mais o cartão de crédito. Hoje você já tem, por exemplo, no Pay, você tem a possibilidade de pagar via Pix. Como o lojista, quem tem um e-commerce, tem que agora se preparar para essa chegada, tanto do real digital, quanto eventualmente de outras formas de pagamento. Eu acho que a boa notícia, né, para o e-commerce é que não piora, melhora, né? Hoje o e-commerce ele tem um custo alto no final da cadeia dele, né? Você tem um custo alto de aquisição, funil, tal. Aí chega no momento da verdade ali que é o pagamento, você pode ter uma recusa do cartão, né? Onde você não tem muita possibilidade de e você tem ali uma exposição à fraude muito grande, né? No que a gente chama de uma transação de cartão não presente. Então isso é um problema, isso é um custo alto do e-commerce. Né? Quando você vê outras formas que estão começando como um Pix, por exemplo, você já começa a diminuir muito o custo de operação, você recebe esse dinheiro imediatamente, diferente de cartão de crédito, e você é muito menos suscetível à fraude. Quando você pensa num real digital, e aí eu vou falar aqui também um pouco de iniciação de pagamento em Open Finance, você está indo por um caminho onde você continua com um custo muito baixo, onde você continua com uma liquidação imediata, continua com essa visão de instantâneo, que é novo para o brasileiro, principalmente do e-commerce, e você traz essa questão de segurança muito forte. Quando você pensa hoje no real digital, você está falando de uma tecnologia de blockchain, em blocos, né? Você tem um livro-razão, você tem validação de uma transação, desculpa, e você tem rastreabilidade. Tudo que acontece está registrado, né, pelo sistema. Não que no Pix você não tenha hoje, mas você leva num nível de rapidez muito grande, né? E você pode criar métodos de autenticação ainda superiores aos existentes hoje, né? Então, hoje a entrada da fraude no Pix acontece através, talvez, de um KYC de um banco, propriamente dito, né? Mas você vai criar novos layers para controlar e ter menos suscetibilidade para fraude e para crimes financeiros em geral. Isso é muito legal. Então, você mantém os benefícios de custo, de velocidade, e você ganha benefícios de segurança, né? Quando você pensa desses três pilares do Banco Central, que é Pix, Open Finance e Real Digital, né, eles vão se encontrar em algum momento, e para fins de transação eu estou bastante curioso, né, assim, onde que eles se cruzam, né, e existe uma competitividade entre eles que é positiva, né, que é qual que é a melhor forma, aquilo que vai... Open Finance é o que a gente chama de uma iniciação de pagamento. Você manda uma API para o banco, você inicia um pagamento, uma transferência bancária, que a gente chama de account to account, que é liquidada por Pix, né? Então é instantâneo. Agora, essa iniciação de pagamento, você vai transferido para o banco dentro dessa jornada de e-commerce, tá? Pensando no checkout e tudo mais, é transferido para o teu banco e você autoriza que aquela transação seja feita. E hoje no Pix você lê o QR Code, então tá mais ou menos igual ali. Nesse processo de você ser repassado, você pode autorizar várias transações, você não precisa autorizar só aquela.
Então, você cria o que a gente chama de bank on file, assim, é um nominho, né, entre aspas aqui, mas hoje a experiência de compra, nossa, a gente assina um Spotify, a gente assina um Netflix, a gente compra numa Amazon, o nosso cartão está ali, numa Magazine Luiza, o nosso cartão está cadastrado no Mercado Livre. Você vai poder fazer isso eventualmente com a tua conta, né? Você vai autorizar aquele estabelecimento a retirar dinheiro da tua conta diante de determinados parâmetros, né? Então, isso é muito interessante, isso também é muito legal para o e-commerce, né? Porque hoje a recorrência só é permitida via cartão, mas você vai ter aí uma possibilidade de outros métodos, principalmente porque a conta bancária ou wallet, onde estão os seus tokens, né, do real, onde está o teu dinheiro, de você autorizar a usar aquilo a médio prazo, que diminui muito o custo médio do e-commerce, aumenta a conversão e diminui fraude. Assim, no final, é um ganho muito interessante. Então, como Uno, a gente está muito curioso para esse futuro, muito atento. Ainda não é a realidade hoje, acho que tem que ser muito sincero, mas os e-commerce têm que ficar... acho que tem em volta deles provedores que estão sempre questionando, sempre ajudando eles a progredirem, e ter essa mentalidade de questionar, né, de ver qual que é o próximo, de ter esse interesse e saber testar, né, para ser um desses pioneiros, porque, eventualmente, quem entender uma forma boa de fazer isso vai angariar novos clientes. Né? Muito bom. A gente já está chegando na parte final dessa nossa conversa, mas antes de encerrar, queria justamente que você comentasse um pouquinho de como a Uno está trabalhando para liderar esse pioneirismo, tanto no sentido de meios de pagamento, quanto especificamente levar para o e-commerce essas novidades. Também, caso alguém tenha interesse, como que eles podem fazer para se conectar com vocês? É pelo site, aplicativo, rede social, LinkedIn? E deixar uma mensagem final aí para a galera, então. Muito bom. A Uno, ela, como eu disse algumas vezes, ela é infraestrutura de pagamentos para grandes empresas, né? Então, imagine que a gente acorda todo dia, em um grupo aí de mais de 100 pessoas, pensando como a gente consegue otimizar pagamentos, né? O que nenhuma empresa de e-commerce faz. É por isso que a gente entende que a gente vai conseguir sempre fazer melhor, porque é o nosso core, né? E a gente sempre está olhando qual que é a próxima tendência. Não só no mercado brasileiro, mas em outros mercados que a gente opera, né? E ajudando a desenvolver o que vai ser uma solução para os problemas atuais. Então, a gente sempre está realmente um passo à frente nesse processo de questionar. E a Uno, ela tem uma posição bastante privilegiada, que é nenhum método, nenhum provedor de pagamento é meu concorrente, são todos meus parceiros, né? Então, a gente está falando com o mercado, né? Está movendo esse mercado para, eventualmente, ver... tem uma solução muito interessante aqui. Eu sou agnóstico, eu apresento para o meu cliente, ele conversa, né? Mas a gente tem uma abertura muito grande para isso, né? Qual que é o próximo? Não para ficar aqui no que já existe, o que já funciona. E pagamentos é muito dinâmico, né? A receita de bolo de hoje não vai funcionar amanhã, né? Então, você sempre precisa saber como que você tuna e otimiza. Aqueles que estão procurando bater um papo com a Uno, né? Você pode entrar ali em y.uno, tá? Que vai ficar Uno, mas é bastante simples essa URL. E entrar em contato com a gente. Eventualmente também, se você quiser me seguir ali no LinkedIn, é Natan Marion, né? Você pode entrar em contato comigo, procurar Natan Levi Costa Marion, General Manager da Uno, você vai encontrar ali dentro do LinkedIn, e também a Uno, você pode encontrar no LinkedIn. Por favor, entre em contato conosco, a gente vai adorar bater um papo. E, de novo, como Payment Geeks, a gente adora quando a gente otimiza e entrega resultado para os nossos clientes, né? Então, agradeço muito a oportunidade, Vitor, bater um papo com vocês, falar um pouquinho mais da Uno, um pouquinho também que eu vejo de tendências aí para o futuro. Muito bom, a gente que agradece, um prazer enorme. Acho que nada é melhor do que trazer um geek desse meio de pagamentos. Tanta novidade, como você disse, um meio tão dinâmico, a gente precisa ter boas referências. Então, pessoal, continuem esse papo depois com o Natan, que ele mostrou que é um vasto conhecedor do assunto. Reforço também o convite para vocês conhecerem o site da Uno. A gente vai deixar nas descrições, tanto no Spotify quanto no YouTube. Curtir também as redes sociais.
E caso alguém também quiser encaminhar alguma dúvida por meio da Fincat para a Yuno, a gente também pode passar. Natan, muito obrigado mais uma vez. Agradeço também a todos que nos acompanham e até o próximo episódio da nossa série Bate-Papo com Fintechs.